Muito bom dia a todos, meu nome é Paulo Fichter, sou assessor de investimentos e hoje a gente vai fazer o Morning Call no dia 17 de junho de 2025, tá? Vocês sabem, a gente sempre começa aí pela parte internacional. A gente teve ontem ainda, né, na esteira do que a gente vinha falando já na segunda-feira e também na sexta-feira, a escalada da guerra entre Irã e Israel. A gente teve Israel atacando a TV iraniana, a TV estatal iraniana, e deixando desde sexta-feira 224 civis iranianos mortos. Então a gente tende a ter um conflito ainda mais severo naquela região, que impacta diretamente nossos investimentos, como a gente já comentou, que a região é altamente produtora de petróleo, então tende a termos um petróleo mais instável nos próximos meses, tá? Enquanto tiver a duração dessa guerra. Ainda falando sobre um pouco o cenário internacional e também cenário nacional, a gente tem aquela super quarta, né, com diversas decisões referentes à taxa de juros no mundo todo, e o Brasil não foge disso, tá? O Brasil hoje tem a primeira reunião do Copom, né, e amanhã tem o anúncio aí da taxa de juros. A perspectiva é que a taxa ela se mantenha para essa reunião. Não existe uma perspectiva de redução para essa reunião já, embora todos os indicadores tenham caminhado para uma possível flexibilização da taxa e um afrouxamento da política de contracionista do Copom para fazer injeção de crédito na economia novamente, né? Mas em perspectiva para essa reunião, a gente está falando de uma manutenção da taxa em 14,75 e tem que entender como é que vai vir a ata do Copom, né? Quando efetivamente sair a ata, tem que entender quais são as perspectivas de cada um dos diretores, para que a gente possa entender como se posicionar no mercado, embora eu particularmente já tenha direcionado meus clientes para a gente fazer um direcionamento em aumentar a alocação pré-fixada para 2 a 3 anos, pensando em aproveitar a alta da Selic por mais tempo, tá? Porque eu acredito, sinceramente, que talvez na terceira, quarta reunião já para esse ano, daqui para frente, né? Hoje é sendo a primeira, essa semana sendo a primeira, na terceira, quarta a gente deve ter uma redução já da Selic, e embora as pessoas ainda não estejam alocando tanto assim, o Focus não direciona para isso, né? Ela está o Focus, mas eu já estou direcionando os clientes para essa parte de carteira, a gente posicionar mais em pré-fixado, porque eu entendo que pode ser uma perspectiva de redução da Selic. Se reduz a Selic, já começa a reduzir também a rentabilidade dos títulos. Então, os títulos tendem a ser menos pagadores. Então, se a gente consegue entrar um pouco antes, a gente aproveita uma rentabilidade um pouco maior. Olhando agora também para o cenário político brasileiro, a gente tem a Câmara aprovando o decreto de urgência naquele veto do IOF. Então, esse veto de urgência, essa votação de urgência, ela foi aprovada, então o mérito do IOF vai ser avaliado com mais agilidade. E tem um ponto bem interessante, que 60% dos votos que fizeram a aprovação dessa urgência vieram também da base do governo. Então a gente também tem um governo mais enfraquecido da Câmara de Deputados, que não consegue nem controlar a própria base. Mais um cenário de desfavorecimento aí do governo perante a Câmara e perda de força, né, do mandato político aí do governo do Lula e do Haddad, principalmente, que são os dois que tiveram mais envolvidos nessa questão. Olhando um pouquinho para o cenário internacional de volta, a gente teve uma redução bem importante, até um pouquinho, eu acho até um pouco contrário do que a expectativa. A gente teve uma redução do petróleo, tá? Eu imaginava que a gente teria um aumento por conta das tensões, né? Tensões e crescimento da guerra, e não, a gente teve uma redução, e também nessa esteira de redução do petróleo, a gente teve uma redução do dólar também. O dólar fechou a 5,49, na data de ontem, 5,48 uma beirada, e tem fortalecido o real, né? O real, a gente olha para o real nos últimos meses, a gente vê ele se favorecendo semana a semana, dia contra dia, né? Sempre o dólar está caindo, então aquela perspectiva, a gente teve, olhando para esse cenário também, na segunda-feira ontem, né, o Focus ele anunciou que o dólar, a perspectiva é até de ficar mais abaixo do que ele estava cotado antes, 5,77, mas a depender de como está indo, faz simplesmente até eu pensar que talvez não chegue nesse 5,77. Tem que acompanhar o relatório Focus, a perspectiva
Mas, sinceramente, na minha visão, tem caminhado cada vez mais para uma redução mais fortalecida. Tem que entender até que ponto vai ficar essa queda, mas é importante a gente olhar de novo, fortalece aquela teoria de pulverizar mais, né? Com um governo tão instável quanto o governo Trump nos Estados Unidos, faz sentido a gente pulverizar em outras moedas, faz sentido seguir o caminho que o próprio governo brasileiro tem feito de procurar outras moedas para ser parceiro comercial, como a dívida emitida em yuan e assim por diante, mas colocar em euro, colocar em yuan, colocar em ien, colocar em outras moedas, até mesmo em ouro, porque o ouro também tá com crescimento por conta de todas as instabilidades. Então faz sentido a gente pulverizar mais e não deixar tudo em dólar, tá? Esse é o último recado que eu tinha aí para vocês. Bom, e como você sabe, eu sou assessor de investimento, todas essas análises que eu faço diariamente aqui no canal, eu também direciono para os meus clientes, eu deixo à disposição deles e eu uso esse tipo de análise até um pouco mais profunda, até para fazer a montagem de carteira dos meus clientes. Então, se você quiser ter um assessor de investimento que pense um pouco fora da caixa, que consegue ter uma opinião política e econômica, enxergar esse cenário de jogo, colocar esse cenário a seu favor, eu vou deixar minhas redes sociais ali embaixo, no comentário fixado. Você pode mandar uma mensagem para mim e a gente pode marcar uma reunião também para conversar. Muito obrigado e amanhã eu volto com mais notícias sobre o dia.